No programa de hoje você vai ver como foi a primeira reunião plenária do ano. Jurandir Liberal discute requerimentos do vereador André Regis. O Anderson Florencio comenta artigos sobre a desigualdade regional. E Michele Collins alerta sobre a necessidade de combater o trabalho infantil. A TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E durante a reunião plenária de ontem, o vereador Jurandir Liberal discutiu 6 requerimentos de autoria de André Regis, todos com solicitações na área de educação. Entre os pedidos solicitados estão reformas estruturais, contratação de cuidadores para alunos portadores de necessidades especiais e instalação de uma sala de recursos multifuncionais. O primeiro a discutir os requerimentos de autoria do vereador André Regis foi Jurandir Liberal. Segundo ele, os pedidos mostram a precariedade da educação do Recife. Eu concordo, em princípio, com as sugestões apresentadas pelo vereador nos seus requerimentos, mas como nós aprovamos inúmeros requerimentos nessa linha, eu gostaria de saber realmente se foi atendido os pleitos do vereador André Regis para que o prefeito faça exatamente essa apologia de como está perfeita a educação no município, melhor do que todos os anos antes dele. Portanto, era uma boa oportunidade se o vereador André Regis estivesse presente, mas como ele não está, eu estou fazendo essas observações e quero reforçar e defender que aprove o requerimento do mesmo, para que, de um certo modo, testemunhe que não está essa maravilha a educação, como o prefeito cita. Isabela de Roldão disse que vai encaminhar um pedido de informação à Prefeitura sobre a distribuição do material escolar. Um dos requerimentos em discussão solicitava a entrega dos livros didáticos para alunos de uma escola do bairro de São Martim. Da gente fazer, de fato, agora um pedido de informação e saber efetivamente quais são as escolas que receberam ou que não receberam os materiais, vereador Osmar. É muito grave a gente se dar conta que existe requerimento nesta casa pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito, ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, que entregue material em determinada escola. E por que em determinada escola? As outras estão recebendo ou não estão recebendo? Isso está chegando a contento ou não? Então fica realmente a nossa dúvida. Osmar Ricardo também fez várias críticas sobre a educação do Recife. Tem escolas o ano passado, de 2015, que não recebeu material, recebeu pela metade. Uma parte dos alunos receberam, outra não. A questão do Lego, né? O Lego, que é uma coisa que uma empresa, inclusive sendo investigada pela Polícia Federal e foi pago aqui, eu denunciei aqui na tribuna desta casa várias vezes, o brinquedo do Lego, que são brinquedos caríssimos, né, e que foi pago uma boa parte e não chegou nas escolas. E a gente não sabe como é que foi resolvido isso, né? Inclusive, a Polícia Federal também apura aqui algumas denúncias do Ministério Público sobre essa questão do Lego, né, e deixa, assim, a desejar essa prefeitura, e acho que a gente aqui nesta casa esquecemos do que a gente denunciou. Temos que trazer tudo à tona, vereadora Isabela. Tudo que a gente denunciou em 2014, 2015, vamos trazer para 2016, para que a sociedade, que o povo esse fez, saiba da verdade. Porque aqui, a bancada de governo vai querer maquiar, né, o que esse governo, que não faz nada pelo Recife, que prometeu muito e que não cumpre, né, esta casa aqui, a liderança do governo, as pessoas vão tentar maquiar, esconder isso, que a gente não passe para a sociedade, de fato, os problemas da educação de nossa cidade. Mas o vereador Anderson Florencio defendeu o executivo e disse que o investimento em educação já supera os últimos 12 anos dos governos anteriores. 154 milhões investidos, supera os 12 anos do PT. Então, quando a gente hoje está falando de robótica, querendo que a robótica esteja em todas as escolas, né? Quando se falava do PT, é que a merenda não chegava e quando chegava era de má qualidade. Então é importante, vereador e líder da oposição, que a gente possa ter esse debate nesta casa
porque é o momento, de fato, né, chegando no último ano de gestão, a gente possa comparar o que é que o PT deixou do legado, que o prefeito Geraldo Júlio ele vem focando não só na educação, mas na saúde, né? O investimento na saúde ele é superior aos 10 últimos anos do investimento do PT, entendeu? Então a gente tem a convicção e a certeza de que o prefeito Geraldo Júlio, e é importante que se registre, vereador Carlos Gueiro, o prefeito Geraldo Júlio venceu 2015 e certamente vencerá também 2016. Na tribuna, Jurandir Liberal ainda comentou o relatório de gestão apresentado pelo prefeito durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara. Que o prefeito fez esse relatório, e o pior é que ele se convence que ele está sendo um excelente prefeito, mas ele não consegue convencer ninguém. Primeiro, ele coloca que investiu em 3 anos, mais do que na década, a referência dele é a década do PT, ou seja, os 10 anos do PT. Aí eu estava observando, ele disse que resolveu o problema das calçadas, ou seja, que tinha a ocupação das calçadas pelos ambulantes, e ele diz no relatório, vereador Eduardo, que resolveu o problema. Primeiro, não resolveu, quando retirou os ambulantes da Avenida Conde da Boa Vista, e que gerou, inclusive, uma ocupação dessa Câmara, e a forma que foi resolvida, até hoje, nem satisfez o lado de lá, nem liberou as calçadas. Ou seja, ele se convence que resolveu os problemas das calçadas, e todo mundo está vendo que isso não ocorreu. Ele diz que resolveu também a construção e recuperação das calçadas. Eu não tenho um número aqui exato, que eu do relatório eu deixei ali embaixo, mas que fez vários quilômetros de calçadas na cidade. Aí, quem anda em Recife, quem anda a pé aqui na cidade do Recife, vê o estágio que estão as calçadas, sobretudo no centro expandido. Quando eu digo centro expandido, é do centro do Recife até Agamenon Magalhães, que é a área onde há a maior circulação de pessoas a pé. Então, também não resolveu o problema das calçadas. Ele diz que resolveu praticamente o problema da mobilidade na cidade do Recife, que a inversão que foi dada a prioridade da bicicleta e do transporte coletivo. Realmente, o prefeito fez algumas ações, mas dizer que resolveu o problema da mobilidade, sequer o plano veio para cá, 3 anos que a gente cobra o plano de mobilidade, não chega na casa. Dizer que encontrou, quando assumiu o governo, a primeira providência foi fazer uma faxina, limpeza na cidade. Esse tipo de marketing, eu já vi, Jaba Vasconcelos, quando assumiu a primeira vez o governo, ele fez isso em Recife. Muita gente faz isso só para dar o marketing de quem está assumindo que faz uma limpeza. Mas você sabe que a limpeza da cidade do Recife é algo que tem que ser feito todo dia. É uma operação permanente. Não é uma operação de fazer uma faxina e que resolveu o problema da limpeza da cidade do Recife. Osmar Ricardo questionou o cachê pago a alguns artistas para fazerem shows no Carnaval do Recife. Segundo ele, os valores acabam prejudicando o funcionamento de polos nos bairros. Sabemos dos problemas financeiros que toda a prefeitura, que os estados, que o governo federal vem passando, mas o corte muito drástico na cultura de nossa cidade, nos polos das comunidades, né? Os polos de comunidade podem ser cortados pela prefeitura da cidade do Recife, mas pode ser contratados artistas no valor de R$700 mil, como o Hélio Safadão está hoje no jornal hoje, dizendo o preço dele, que a prefeitura está contratando ele para o carnaval aqui em Pernambuco, de Recife, mas corta o polo lá do Coque, corta o lado de Cordeiro, corta o de Santa Mário, eram 2, cortaram 1. Estão cortando todos os polinhos de comunidade
em nossa cidade e que foi criado, vereador Wanderson, pela história de nossa cidade, de um carnaval participativo, um carnaval que todos e todas pudessem participar em suas comunidades. E o que a gente vê dessa gestão é um corte nas comunidades carentes. Rogério De Luca denunciou que funcionários terceirizados de hospitais vinculados ao município estão há 3 meses sem receber salários. Ele questionou o motivo do atraso. Os hospitais que são conveniados com a rede da prefeitura estão quase chegando ao 3º mês sem receber o salário. Então tem pessoas, Excelência, que tem cartão de crédito para pagar, tem escola para pagar, tem livro para comprar e não se passa esse repasse para os hospitais. Então venho aqui pedir a esta casa que possamos cobrar o porquê deste atraso e saber o que é que está fazendo com o recurso. Quando o recurso chega, não é repassado para os hospitais. Então, existem terceirizados que estão realmente há 3 meses, praticamente, concluindo com esse mês de fevereiro, sem receber o seu salário. Então, a gente precisa aqui tomar providências e fazer um requerimento para verificar o porquê estão atrasando os salários desses trabalhadores que precisam pagar os seus compromissos que eles têm todo mês. O Anderson Florencio comentou o artigo publicado recentemente no Jornal do Comércio, escrito por Tânia Bacelar e Sérgio Ferreira, com o título Desigualdade Regional. O texto fala sobre a elevação da taxa de juros anual do Banco do Nordeste. Pode-se dizer que a opção da política econômica nacional é canalizar o financiamento público para os estados mais desenvolvidos do país. Seria um contrassenso não apoiar, através das taxas de juros mais baixas, os projetos empresariais inovadores e estimular a elevação produtiva dos setores dinâmicos da economia do país. Não se trata de discutir isso. A questão é apenas não olhar de forma diferenciada também para as disparidades regionais na promoção dos investimentos. Vale ressaltar que uma grande distorção envolvendo a TJLP no Brasil ocorreu em 2012, quando foi criada outra taxa de juros para patrocinar investimentos de 3% ao ano, um subsídio desnecessário que hoje se sabe estava fora da realidade fiscal do país, contribuindo para causar o problema nas contas públicas que dominou a agenda nacional de 2015. Por outro lado, este fato terminou deixando empresários atônitos, pois podia se supor que, da mesma forma como foi criada uma taxa de juros artificialmente baixa, sem lógica econômica, poderia se acabar também. Nesse contexto, os pequenos e médios empresários nordestinos viram uma taxa de juros anual do BNB-FNE, que no início de 2012 era de 9,5%, baixar para 2,94% no final daquele ano. E agora, no início de 2016 presente, passa dos 14,12%. Atualmente, o mínimo desejável é a previsibilidade e coerência, ou seja, que a taxa de juros do BNB-FNE e dos demais fundos regionais de desenvolvimento acompanhe a variação do TJLP, como faz o FINEP. O ideal é que, ao mesmo tempo, se priorize investimentos em projetos que envolvam tecnologia, pesquisa, inovação nas regiões menos desenvolvidas, com a taxa de juros menor do que trata, na prática, as regiões mais avançadas do país. E Michele Collins chamou atenção para o combate ao trabalho infantil no Brasil e elogiou a atuação do indiano vencedor do Nobel da Paz, que libertou mais de 83 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração. O trabalho escravo é um crime contra a humanidade. Nesse contexto, sempre fui combativa a essa prática. Inclusive, eu tenho uma lei aqui nessa casa, uma lei no Recife, a Lei 17.923 de 2013, que institui o Dia Municipal pela erradicação do trabalho infantil, no qual é comemorado no Dia das Crianças. E é preciso mais empenho para combater este mal, que muitas vezes nós não vemos, mas a realidade é que existem centenas de crianças que têm trabalhado
com trabalhos forçados, com trabalho escravo na nossa cidade. Isso é algo que nos preocupa e, de acordo com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco, são cerca de 146 mil crianças e adolescentes que se encontram nessa situação no nosso estado. Então, é uma situação grave, é uma situação que chama a nossa atenção. Aproximadamente 70 mil estão na faixa etária de 5 a 15 anos. São números que preocupam os órgãos de defesa dos direitos, né, e toda a sociedade. Então, eu gostaria de, pensando nesses impactos e consequências que o trabalho infantil ocasiona para o desenvolvimento da educação de crianças e jovens, eu solicito o apoio dos meus pares num requerimento que eu estou elaborando, o qual solicita ao prefeito da cidade do Recife que lance uma campanha permanente para coibir essa forma de trabalho. É importante registrar que o governo do Estado, no ano passado, instituiu uma importante ação nessa área, cujo tema foi trabalho infantil não é legal, não compre, e é preciso entender que juntos, a política e sociedade, podemos fazer a diferença para acabar com essa realidade tão triste que vem tirando os sonhos e o futuro de milhares de crianças e jovens na nossa cidade. Então, nossa comissão também aqui dessa casa, comissão permanente dessa casa de direitos humanos e comissão que trata os assuntos da criança e do adolescente, nós estaremos trabalhando de forma arguída nesse trabalho contra a exploração, e eu gostaria de pedir o apoio de todos os meus pares. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.